A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo. Estou sumida, mas hoje estou de volta, né? Com uma mensagem de Deus para o seu coração. Vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 61. E eu vou ler aqui o 10. Ele é extenso, ele tem 11 versículos, mas eu só vou ler o 10 e o 11 para você. E depois eu sei que Deus vai trazer uma mensagem para o seu coração, né? E eu sei que muita gente que busca a palavra do Senhor, entender a palavra e ouvir a voz de Deus é porque quer seguir bem, quer ir adiante, não quer errar, mas Deus muitas vezes nos permite errar para nos ensinar, né? O homem cai, mas Deus vem e levanta. Então, assim, quando nós buscamos ao Senhor, a face dele, estamos em comunhão com ele, é simplesmente nós estamos dizendo, Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu não sei, mas o Senhor sabe, então o Senhor vai me guiar nesse caminho que aos meus olhos é difícil, mas com Deus eu sei de uma coisa, os caminhos se abrem, fica tudo limpo, as portas estão fechadas, Deus faz com que elas também se abram. E depois os cadeados que estão trancando essas portas, Deus vai lá e derruba por terra. É assim o nosso Deus. Ele trabalha conforme a nossa fé e ele honra os seus filhos aqui na terra e ele tem honra também para você que está me ouvindo. A palavra de Deus diz assim: regozijar-me-ei ou me alegrarei muito no Senhor. A minha alma, ela se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra, esse foi o versículo que Deus falou comigo nessa madrugada, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O livro de Isaías está profetizando para a restauração e redenção de Sião. Quem é Sião? A cidade de Deus. Então aqui, Isaías começa a narrar desta forma: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Tudo isso nós só fazemos se o Espírito do Senhor estiver sobre mim. Você não pode sequer, vou te aconselhar uma coisa, convencer uma pessoa se o Espírito do Senhor não estiver trabalhando em cima daquilo. Por exemplo, você que tem aí uma pessoa difícil na família, e você fala, todos os dias você fala, olha, muda isso, se no Espírito de Deus não convencer, você vai perder a sua saliva, vai gastar a sua saliva à toa, vai perder o seu tempo, porque quem faz com que tudo isso aconteça, que as boas novas elas chegam aos quebrantados, que o coração daquela pessoa que está angustiada, ou aquela pessoa que precisa de libertação, esses cativos que a palavra fala, essas pessoas presas, tudo isso só vai acontecer de ser libertas, transformadas, edificadas, renovadas, através do Espírito do Senhor. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, tem coisas na nossa vida que você não precisa sequer abrir a sua boca para tentar convencer alguém. Porque até mesmo para você ser convencido, é o Espírito Santo que te convence. Agora, se você é induzido e convencido pelo Espírito Santo, como é que você acha que vai convencer uma pessoa totalmente diferente de você, com ideias diferentes, a não ser se não for pelo Espírito Santo de Deus? Então, o Espírito Santo de Deus, eu li para você no versículo 11, que ele fala assim que Deus, ele vai fazer produzir para esse povo que está aí cativo, que choram,
sabe? Aquelas pessoas que estão algemadas. Quantas pessoas aqui que você conhece que estão algemadas, que estão presas, que estão cativas pelo vício, não é? Drogas, pelo álcool, pelos jogos. Tem pessoas que são viciadas em jogos, que já acordam pensando, dormem pensando nisso. Pessoas que não conseguem ser fiéis aos seus parceiros. Mulheres que querem ter relações fora do casamento. E o inimigo puxando, empurrando e te levando. E você pensa assim, mas como é que eu vou agir de forma correta? Através do Espírito de Deus. E como é que eu tenho esse Espírito do Senhor na minha vida? Buscando Ele. Renunciando aquilo que às vezes você acha assim, vai fazer bem. E até, eu vou dizer que uma massagem para o seu ego. Tem coisas assim que é carnal mesmo, mas é bom sentir aquilo. Porque se não fosse bom, ninguém queria. Não é? O prazer momentâneo. Mas aí o Espírito Santo do Senhor é que faz tudo isso. Porque Ele está sobre mim, Ele está sobre você. E quando o Espírito Santo está sobre mim, ninguém me para. Nenhuma porta resiste à voz do nosso Deus. Se o Espírito Santo está sobre você, Ele vai fazer. Ele vai criar, sabe? Ele vai agir nas coisas impossíveis. Eu sei, deixa eu falar uma experiência que eu tenho tido com Deus, é o seguinte. Quem trabalha na área das vendas sabe que precisa vender para que o dinheiro entre. Você não tem um salário fixo, né? É muito bom quando a gente trabalha numa empresa e todo mês o dinheiro entra na sua conta. Você fez seu trabalho, o dinheiro está lá. Mas quando você trabalha por conta própria, autônomo, você sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Porque tem meses que você vende bem, tem meses que você não vende nada, ou vende menos, depende da área que você trabalha de vendas. Mas isso é muito complicado. Eu falo sempre que pessoas que trabalham com vendas, sem sombra de dúvida, tem que estar 100% dependente de Deus. Ah, mas nas outras profissões eu não tenho que estar 100%? A gente pensa, não, eu estou 100% dependente de Deus, mas ali você tem uma confiança interior, não, eu tenho meu salário mensalmente, é só trabalhar e mais nada, não preciso me preocupar, o dinheiro vai entrar, é ou não é? Mas quando se trabalha autônomo, pessoas que estão me ouvindo, que tem aí a sua pastelaria, que tem aí o seu mercadinho, a sua loja de roupa, o seu salão de beleza, são pessoas que dependem de outros clientes, que dependem da entrada de clientes na sua loja, no seu estabelecimento, para que você tenha condições de mantê-lo. Então, estar assim, à espera, né? Você fala assim, nossa, hoje eu preciso vender, o dinheiro precisa entrar, que eu tenho contas para pagar, né? Quem está vivendo isso, quem já viveu isso, percebe o que eu quero dizer. Então, essas profissões que você não tem um dinheiro fixo todo mês, são profissões que você, sem sombra de dúvida, você tem que estar 100% dependente de Deus. A sua confiança o tempo todo. E não tem como você correr para um lado e correr para o outro. Deus. Então, assim, eu na minha área de vendas, né, do mercado imobiliário, eu percebo que quando as coisas assim estão apertadas, né? Às vezes passa algum tempo sem vender e eu vou falar com Deus, eu vou explicar a situação, mesmo eu sabendo que Ele sabe de tudo da minha vida. É verdade, Deus sabe de tudo da sua vida, sabe mais do que você mesmo. Ele sabe o que você tem no corpo, Ele sabe do seu tipo sanguíneo, Ele sabe todos os órgãos que você tem que estão em funcionamento, que não tem pessoas que estão doentes, se você olhar a aparência, fala assim, não, nem sabia que a pessoa está doente, mas Deus sabe que a pessoa tem, porque Ele sonda tudo. Então, assim, esses anos de experiências que eu tenho com Deus, Deus tem também forjado o meu caráter nesse aspecto, de confiar mesmo 100%, de chegar aquele momento assim e falar assim, eu tenho essa fatura aqui para pagar, esse montante tal, que eu tenho que liquidar, e o dinheiro onde está. E no último momento, Deus mandar a providência, mandar a provisão para aquilo. Então, é você confiar em Deus em todos os momentos. E entender que Ele, quando Ele te manda fazer algo, quando Ele te diz que está com você, é de fato, não tem como duvidar, Ele está comigo. Ele está com você. É para você não temer.
Porque tem dias que é assim, tem aqueles momentos que você fica assim desesperado, né? Oh, meu Deus, e agora? E agora? O tempo está chegando, as contas estão chegando, e como é que vai ser? Não, Deus, Ele é o meu socorro bem presente. E é Ele que faz produzir os renovos. Sabe que quando você olha para um jardim, você compra uma casa, e a pessoa compra a casa já com uma visão de fazer um bom jardim, um lindo jardim, e plantar flores. Isso não é de um dia para o outro. O nascer de uma planta não é assim num estalar de dedos. Leva um tempo, mas ela cresce. Leva um tempo, mas as folhas brotam. Leva um tempo. Os frutos, eles aparecem. Então, quando uma pessoa compra um imóvel, pensando, né, vamos dizer que compra uma linda casa, mas não tem um jardim formado. Então, eu vou formar o jardim. Eu quero uma boa grama, uma grama bem viçosa, eu quero flores, eu quero árvores frutíferas, se tiver um bom terreno. Mas não é de um dia para o outro, leva tempo. O Senhor está usando o profeta Isaías para profetizar a uma nação cativa, oprimida, mas ele está dizendo, mas o Espírito do Senhor, ele está sobre mim. Então, tudo isso que está aqui na minha frente, que parece que não tem solução, que está difícil, através do Espírito Santo, essas algemas, elas vão cair. Os cativos vão se libertar, porque o dia da vingança do nosso Deus está chegando e Ele vai consolar aqueles que choram. É a palavra no livro de Isaías 61 que nos relata sobre o povo de Deus. Então tem coisas que eles estavam vivendo dessa forma, mas aí o versículo 3 fala assim, não, eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar aqueles que estão chorando e a pôr sobre os que em Sião, a cidade de Deus, estão de luto. Talvez você está me ouvindo e você está de luto. Alguém aqui pode estar me ouvindo e está vivendo a pior crise financeira da vida. Eu sei que Deus vai falar com pessoas aqui que a vida sentimental é um fracasso. Já viu aquela pessoa? Casa, separa, casa. Aí você fala, não, o defeito não é a pessoa que eu caso. Eu acho que agora o defeito sou eu. Alguma coisa está de errado comigo. Então tem pessoas que estão vivendo luto, a tristeza, estão abatidas, estão preocupadas. Sabe aquele dia que você levanta e fala assim, Senhor, o que eu vou fazer hoje? Ou aquela madrugada que você não consegue dormir e você fala, o jeito é orar, né? Que a gente fala assim, o jeito é orar. Aí a gente vai orar e não consegue orar. A gente só chora porque não tem palavras para expressar o sofrimento, a dor que invade o nosso coração. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele decifra tudo. Ele decifra, sabe o que? As tuas lágrimas. Então, quando eu choro, ele sabe, ele está levando ao Pai toda a minha lágrima, que significa intercessão, a minha oração, a minha conversa com ele. Mas aí o profeta Isaías está falando, mas ele está vindo e ele está pegando esse luto que eu estou vivendo e ele está pegando essas cinzas e ele está colocando uma coroa no lugar do luto e das cinzas. Diz-me uma coisa, o que você está vivendo hoje? Difícil. Que você pensa, porque a primeira coisa que vem na sua cabeça é o que é difícil para você, é o que está tirando a sua paz, é o que está tirando a tua inquietação, mas aí o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você que está me ouvindo, que ele está tirando essas cinzas, que ele está tirando esse luto, e ele está colocando em você uma coroa, ele está colocando em você óleo de alegria. Quantos aqui que não tem mais alegria? Quantos aqui que não têm mais vontade de viver? Estou falando com mulheres aqui que perderam a vontade de viver. Sabe aquelas mulheres, né? E a gente conhece muitas, porque quando a gente convive com muita gente, mulheres que não têm vontade de se arrumar, não têm vontade de limpar a sua casa, não têm vontade de fazer a comida para o seu cônjuge, porque entraram num estado que eu falo assim, vegetativo em vida. Já viu falar isso? Porque quando a pessoa está em um estado vegetativo, ela tem vida, é claro, mas o funcionamento do cérebro não é igual, ela não está ali
ciente como ela e normalmente uma pessoa normal está. Então a pessoa fica ali no estado vegetativo, tá lá, tá presente, mas ao mesmo tempo não está. Então eu estou falando com mulheres que vão me ouvir, que perderam a vontade de viver de uma tal forma que não querem mais nada com nada. Escute o que o Espírito Santo está falando com você. Essa luta que você está enfrentando não pode apagar o meu brilho na sua vida. Essa dificuldade que você está passando não pode impedir de você ser uma pessoa viva. Tem gente que está um morto vivo. Sabe o que é isso? É você olhar para a pessoa está lá, tô aqui, mas não quer fazer nada, não quer viver as coisas que Deus tem para ela. Eu estou cansada de esperar. Se você está cansado de esperar isso aí que você quer, viva as outras coisas. Entendeu? Tem pessoas que ficam condicionadas às bênçãos. Eu só vou viver feliz se eu tiver essa casa. Eu só vou viver feliz se eu tiver essa criança. Eu só vou estar bem se eu tiver essa empresa. Não, viva o teu hoje. O que Deus tem na sua vida? Eu não tenho essa empresa, mas eu tenho uma família abençoada. Eu não consigo engravidar agora, mas eu tenho um marido bom. Eu tenho uma faculdade, eu estudo, eu faço universidade. Deus me deu, sabe, forças para isso, me deu chances que antes eu não tinha, hoje eu tenho. Então, foca na bênção e não na luta. Porque se você focar na luta, você não vai ter vontade nem sequer de levantar da cama. Sabe o que é isso? É de você abrir os olhos, olha, hoje eu não estou com vontade de sair da cama. Porque é assim que a luta faz, sabe? É como soldados que estão na batalha, estão lá lutando. E você vê nesses filmes esses homens lutando em grandes exércitos, e se eles deixarem a fraqueza, o medo, a dor invadir, eles morrem no campo de batalha. Observa que esses filmes relatam muito bem os antepassados. Relatam. Sabe por quê? Porque lá eles estão num campo de batalha e se eles, preste atenção, e se eles desistirem, o inimigo mata no campo de batalha. Então eles têm que resistir para sair de lá, onde eles estão sendo afrontados, para ir para uma área mais segura. E se preciso lutar, eles estão preparados e o fôlego que eles não tinham, passam a ter. O vigor que, né? Quanto mais luta, mais cansado está. Então, eu vou para um lugar de paz, tranquilidade, para recuperar as minhas forças e, se preciso, voltar na batalha para estar preparado. A nossa vida não é diferente. O nosso cenário cotidiano não é diferente. Mulher, você que está aí, que está me ouvindo, que perdeu a vontade de se arrumar, de sair, de estar com uma família, pare com isso. Entendeu? Pare com isso. Sabe por quê? Porque você está focando no problema. Tem uma mulher aqui que vai me ouvir que ela quer tanto ter um filho, mas ela quer tanto engravidar, que ela focou tanto nisso que ela esqueceu das outras bênçãos que tem à volta dela. Um marido abençoado, a sua família, a sua casa. Deus te deu oportunidade. Mas eu não tenho filho. Toda a gente tem um filho, menos eu. Aí você começa a até mesmo rejeitar o seu marido. Porque você começa a entrar num ato de rejeição. Você, não, eu acho que Deus não me ama, porque eu não engravidei, toda a gente à minha volta, as minhas amigas, todas têm filhos, eu não. Se Deus não te deu filho agora, porque não é o momento. Então qual é o momento? Quando eu tiver 100 anos... Sara teve filho com 90, mas não estou dizendo que você vai ter filho com 90, não é nada disso, né? Porque até a geração de hoje é geração micro-ondas, que é tudo muito rápido, né? Não é do fogo de lenha, o forno de lenha de antigamente que havia, que as pessoas esperavam e aquele processo todo. Não, hoje que é tudo muito rápido. Mas esse rápido demais também, não esquece, não é assim. Eu lembro que eu engravidei em 2010. Eu tive um aborto. E só Deus foi me dar o meu filho em 2017. 7 anos se passaram, hein? 7 anos. E por que Deus não me deu em 2010? Porque não estava preparado. E meu marido também não. Era para ser divórcio na certa. Mentalidade não era amadurecida, não sabe. Então Deus, ele sabe o que ele faz. Se você não engravidou agora, tem algo aí que Deus quer mostrar para você que você não entendeu. Aí você fica focando demais nessa tristeza, nesse choro, nessa angústia. Desliga disso. O dia que você começar a esquecer, as coisas é assim, quando você esquece daquilo, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque o seu coração não está idolatrando aquilo.
A pessoa começa a idolatrar o filho. Ah, eu quero tanto essa empresa. Aí você começa a idolatrar a empresa. E as coisas não começam a acontecer na sua vida. Porque, primeiro lugar de tudo na sua vida é Deus. Estou vivendo a luta? Não, Deus está comigo. Ele está acima de tudo. Meu coração está nele. Os meus olhos estão voltados a ele. Pronto. Então, tem coisas assim que Deus não está te dando agora. Não é para você entrar numa depressão. Tem gente que começa a sentir um complexo de inferioridade e olha para uma pessoa, não, eu sou inferior mesmo. Porque tudo para mim é mais difícil. Meu querido, a gente, por todo o mundo é imenso. Nós nunca, jamais vamos andar em toda parte do universo, desse mundo aqui, não tem como, dessa terra, não tem como, por tão grande que é. Entendeu? Aí, você acha que só você que está passando por luta? Só você que tem dificuldade? Não é, meu querido. A sua luta, comparado com algumas aí, é nada. Porque tem gente que está vivendo uma luta, meu Deus, se Deus não entrar e intervir, a pessoa vai morrer naquela luta. Então, escute o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você, porque eu não ia entrar nesse termo aqui, mas Deus está falando com uma pessoa aqui em especial que desligou de tudo e de todos porque não engravida. O filho não consegue engravidar, não tem o filho, toda a gente tem. Deus está mandando falar para você. Ele está dizendo para você não focar nisso, no problema, mas focar nas bênçãos que já estão na sua vida. E se a coisa está ruim, se o caminho está estreito, se a porta se fechou, foque em Deus. E Deus vai restaurar a sua sorte. E Deus vai tirar o seu luto. E Deus vai colocar sobre você uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado. A palavra de Deus para você é essa nesse dia. O que está mal, ele vai fazer passar a se tornar alegria. Entendeu? Está mal. Ele vai mudar a sua sorte, Deus está falando para você. Não aconteceu agora, não está acontecendo como você quer, mas Deus está falando, eu vou mudar a sua sorte. Eu vou te dar alegria, eu vou te dar honra. Confia em mim. E o Espírito Santo falava comigo sobre isso, sobre o que a terra produz, os renovos que ela produz, mas não é de um dia para o outro, mas vai acontecer. Então, quando uma pessoa vai formar um jardim, ela espera um tempo para que tudo nasça. E depois, quando nasce, é tudo muito lindo. E é isso que Deus está falando, vai nascer. O sol da justiça vai nascer na sua vida. As coisas que eu prometi, eu vou cumprir. Promessas que eu prometi para você, eu vou cumprir. E uma coisa, toda palavra que Deus fala, Ele cumpre. Toda promessa que sai da boca do nosso Deus, ela se torna realidade. Então, como? Nessa situação que eu estou, como? Não pergunte como. Não. Deus tem as maneiras dele trabalhar. E eu estava até falando e relatando que na profissão, essa profissão que eu tenho, tem dias assim que é apertado. Mas aí Deus manda eu ir no lugar e eu vou, um contato, atrai outro contato, e vai assim, uma porta vai se abrindo, outras. Por quê? A minha confiança não está na minha inteligência, não está na minha sabedoria, não está na minha força, porque a minha confiança está no Senhor. Então eu tenho que entender uma coisa, e você também vai entender hoje, que o que você está vivendo talvez não seja o melhor cenário, o cenário que você queria estar, mas você não vai focar no problema, você vai focar nas promessas de Deus e vai saber de uma coisa, esse cenário ruim que você está vivendo, isso vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Eu vi uma reportagem de uma brasileira que, infelizmente, eu vou ser sincera, foi muito maluca, sabe? Agiu assim de uma forma muito precipitada, mas Deus ainda teve misericórdia, ok, ela está bem. Ela, com 2 filhos pequenos, um de 10 e o outro de 8, ela sozinha, mãe solo, foi atravessar o México para entrar nos Estados Unidos, né? Foi perseguida. Pessoas ali queriam sequestrar os filhos dela. Passou dentro de um rio com os 2 filhos pequenos. Preste atenção. São atitudes, gente, que eu acho assim que são muito precipitadas. Porque quando Deus tem uma porta para você, você não precisa forçar a porta para entrar. Ela abre para você. Essa coisa de atravessar
né? Atravessar ali, eles falam Caicai. E você sabe que aquilo é muito perigoso, aquilo é um deserto, se perder lá também morre. E a pessoa ainda levar duas crianças, eu acho assim, irresponsabilidade da pessoa, até poderia ir na frente, mas ela não queria deixar os filhos, que ela é sozinha, né? Não tem um companheiro. Então, assim, ela contando a história dela, ela estava no Brasil, ela tinha o salão dela, ganhava bem, ela disse que chegava a ganhar quase 5.000 reais. Ela tinha a casa dela, estava pagando a prestação do terreno. Então a vida dela estava bem, só que ela disse que queria uma coisa melhor para os filhos, até mais segurança para os filhos. Mas ela tomou uma decisão muito precipitada, né, de colocar a vida dela em perigo e dos filhos também. Mas ela entrou. Só que agora ela está nos Estados Unidos, sem trabalho, na casa dos outros, não conhece ninguém. Se não for pelos brasileiros que lá estão, que tá conhecer a história dela, ajudá-la, ela estava na rua passando fome com os filhos. Há necessidade disso? Não há, porque quando eu vou pela força, vou sofrer as consequências. Não adianta você, mas Deus me prometeu, mas eu tenho que fazer minha parte. De fato, você tem que fazer a sua parte, mas não uma parte de forma errada, errônea. Eu não sei se você está entendendo. Se Deus promete para você ir para algum país, por exemplo, da Europa, comigo aconteceu de ir para Irlanda a primeira vez. Realmente ilegal. Ilegal a palavra já fala, né? Fora da legalidade. Eu sabia disso. Mas eu fui conhecendo. Eu sabia que eu ia para lá e ia receber, né? Conhecidos do meu pai, que foram no aeroporto e tudo. Eu não cheguei lá sem saber de nada. Eu já sabia que eu corria um risco de ser deportada. Eu fui sabendo disso. Mas eu não arrisquei minha vida, porque ser deportado não é arriscar a vida. Ser deportado, simplesmente a porta fechou para você e você voltou. Mas como Deus tinha uma palavra para mim que Ele iria abrir a porta, eu fui confiando em Deus e mais nada. Por quê? Porque a porta, quem abre é Deus. Você não precisa forçar a porta para entrar nela. Porque a partir do momento que você está forçando, criando situações que até pode ser prejudicial à sua saúde, Deus não está no negócio. Porque quando Deus faz uma promessa, a porta se abre. Com dificuldade, sim. Não estou a dizer que não é sem dificuldade, com dificuldade. Mas você não está prejudicando a sua vida. Porque se Deus tem uma promessa para você, Deus não quer te matar. Deus quer que você esteja vivo para vivê-la, certo? Deus quer que você tenha saúde para vivê-la. Então eu estava ouvindo o caso dessa brasileira e pensei, Deus teve misericórdia dela e dos filhos, né? Porque ela fala, eu vim na inocência, cheguei aqui, depois ela perdeu o cartão, roubaram o cartão dela no México, depois ela não tinha dinheiro para nada, depois também foi lesada por um brasileiro. Então, assim, são coisas que você fala assim, só Deus para ter misericórdia. Então, Deus não tem isso para sua vida, Deus não quer que você viva nesse sufoco. Deus não quer que você saia de onde você está e vai para um lugar ficar pior do que você está aí. Tem gente que sai do Brasil para ir para outro país e acha que vai ficar melhor, tá pior. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Deus não pediu para você ir. Deus disse que vai te abençoar no Brasil. Só que há pessoas que são teimosas. Porque em toda parte do mundo Deus está presente. Ele é onipresente. E por que mas se Deus é onipresente e se Deus abençoa, por que a minha vida no Brasil é difícil? Né? Porque quando um povo é governado por um bom político, é claro que a economia do país é outra. Agora, quando você olha para um país e vê os políticos que tem, é claro que o povo vai padecer, né? Por aquele ímpio que ali está no poder. Mas isso não impede de você ser abençoado. Se Deus quiser te prosperar no Brasil, você vai ser a pessoa mais próspera no Brasil. E se você decidir sair da vontade de Deus e ir para a Europa por achar que aquele país da Europa tem muito dinheiro e chegar lá, você vai perder tudo e no fim não vai prosperar como você queria. Por isso que eu tenho que estar debaixo da vontade do meu Pai, não debaixo da minha vontade, porque eu não sei o que eu quero. Um dia eu quero uma coisa, amanhã eu já não quero, ou vou pensar. E assim vai, é assim a nossa cabeça como ser humano. Mas é isso que o Espírito Santo de Deus está falando. Você não precisa forçar a porta vai se abrir para você. É claro que se Deus falar assim, olha, eu tenho uma viagem para você, prepara o seu passaporte, não é prejudicial à minha vida, só está trazendo benefícios para mim. Se Deus prometeu para você em um lugar, você vai correr atrás. Eu não tenho dinheiro, vou falar com vou ver se consigo, mas de forma que não prejudique nem tire a tua paz, porque o momento que tira a minha paz e o meu sossego, eu sempre falo, Deus não está.
Porque mesmo diante da turbulência, o vento forte que vem contra mim, eu estou em paz, porque Deus está comigo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. A palavra fala que Ele é o socorro bem presente no momento da aflição, da angústia. Então, eu estou em paz. Então, você tem que ponderar as suas atitudes e entender que há um tempo determinado para tudo, parar de focar no problema, nas coisas que não estão vindo agora que você gostaria e focar nas bênçãos que Deus já colocou na sua vida. Porque eu sei que tem bênçãos aí que você não tinha e passou a ter. Tem coisas na minha vida que eu gostaria de ter agora, mas Deus não está permitindo eu ter. Tem sonhos meus que são antigos, de longa data, que Deus ainda não permitiu. Mas eu não estou focando nisso. Eu estou focando nas bênçãos diárias, naquilo, no maná, sabe? Não é guardar o maná para depois criar bicho, não. Eu estou focando no maná de hoje. Eu vou comer aquilo que Deus está me dando hoje e o amanhã pertence a Ele. Da mesma forma que Ele me abençoou hoje, que Ele mandou o maná hoje, Ele também vai mandar o maná amanhã. Entendeu o que o Espírito Santo de Deus... Talvez você está aí presa às coisas e não vive a vida como deve viver. Viva hoje, alegre-se hoje, esteja em confraternização hoje. Ah, mas eu queria tanto aquilo. Eu também queria tanto. Uma bênção na minha vida. Já falei várias vezes, Deus, eu queria tanto isso. Mas Deus não permitiu ainda. Mas glória a Deus e graças a Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para você. Então eu vou focar nas bênçãos, no maná de hoje. Essa é a mensagem de Deus para você. É uma mensagem muito séria. Você precisa ouvir isso. Focar nas bênçãos de hoje. Não é focar naquilo que você não tem. Aquilo que você não tem, se você não recebeu, entenda uma coisa. Você sabe mais coisas do que Deus? A minha pergunta para você. Você conhece mais coisas do que Deus? Nunca. O Senhor, quando estava tendo um diálogo com Jó, Ele perguntou tantas coisas sobre a criação dele, e Jó não teve respostas para com Deus. E olha que Jó era um homem inteligentíssimo. Naquela época, ele era para frente de todos, em conhecimento. E ele soube responder os questionamentos de Deus, as perguntas de Deus? Nunca. Por quê? Porque Jó não tem o conhecimento. Jó tem conhecimento de homem. Agora, compara o seu conhecimento de homem com o próprio Deus que formou o homem. Então, se você não recebeu agora, esquece, não é a hora, não é o tempo, não vai fazer bem para você, não vai trazer benefícios. Até uma vida que nasce no tempo. Com o quê? Com propósito. Entendeu? Tudo que nasce, eu falo sempre, morreu com propósito, nasceu com propósito. Até uma criança, quando nasce para um propósito. Para entrar na vida de alguém futuramente, numa família. Então, se Deus não está permitindo, é porque Ele sabe por que não permitiu ainda. E não adianta você querer questionar com Deus, que Deus não deve explicação para ninguém, entendeu? O próprio Deus convence Jó da ignorância dele. E nós somos ignorantes nos nossos pensamentos. Né? E o próprio Deus pergunta assim, Jó, onde é que estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Você nem existia, você nem estava lá. Você sabe as medidas da terra? Também não sei. Você sabe como é que eu estendi? Não sei. Pois. Então, para de focar no problema e comece a focar nas bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida. E não vai dizer que não tem bênção. Olha, só de você ter saúde já é uma bênção, tá? Quantas pessoas aí estão num leito de hospital, entubadas, outras só respiram através de oxigênio, outras nem conseguem levantar do leito. Quantas pessoas, só de você ter saúde, já é uma bênção. Só de você respirar, só de você olhar para a vida dos seus filhos, para quem tem filhos, e vê-los com saúde, é outra bênção. Só de você olhar o seu marido trabalhando, já é uma bênção. De ter o trabalho, o dinheiro entrar todos os meses, de ter dinheiro para pagar as contas, é uma bênção. Então, vou parar de... mas... Por exemplo, meu marido não está trabalhando, mas tem coisas aí na sua vida que está funcionando. Tem um casamento abençoado, um marido bom, uma esposa boa, tem coisas funcionando, entendeu? Sempre tem uma coisa funcionando. Deus não deixa tudo disfuncional. Ou seja,
isso funciona, e não agora eu vou fechar tudo. Não, Deus sabe que nós não resistimos a isso. Ele conhece-nos, ele sabe a criação dele. Então, tem coisas que tá bem, tá fechado, mas tem outras que estão funcionando. Então, eu vou agradecer a Deus por elas. E vou confiar naquelas que ainda não chegaram, mas vão chegar porque é promessa de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está falando para você que está me ouvindo nesse dia. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. As pessoas verão a honra que Deus vai te dar. Entendeu? Elas verão com os próprios olhos a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Mulheres que estão me ouvindo, saiam desse leito, dessa procrastinação, dessa preguiça, se arrumam, vestem como deve ser, penteiem os vossos cabelos, façam as vossas unhas, se cuidem, cuidem da vossa casa, limpa a vossa casa, deixa a vossa casa cheirosa. O seu marido, quando chegar, olha que casa... Eu cheguei, minha esposa limpa, a minha casa limpa, tudo bem arrumado, entendeu? Mas eu não sou obrigada a arrumar a casa, então não se casa, entendeu? Tem pessoas, tem mulheres que falam assim, são muito, né, vamos dizer, feministas. Ele tem que ajudar. Tem homens que ajudam, de fato, ajuda. Mas imagina o seu marido que passa o dia todo fora e você não faz nada, não trabalha fora, só fica em casa. Você, pelo menos, poderia deixar a casa em condições. Você, pelo menos, poderia se arrumar e estar em condições. Aí depois, muitas mulheres se queixam, meu marido me deixou por outra. Talvez a outra faz aquilo que você poderia fazer e não faz. Porque também tem mulheres que não lutam pelos seus casamentos. Tem homens que também não lutam pelos seus casamentos. Tem homens que são brutos com as mulheres, trata as mulheres, né, grita, aí a mulher faz de tudo, luta, trata bem os filhos, cuida dos filhos, o marido chega em casa, é como um animal. Você não faz nada, mas não vê a casa limpa, não vê os filhos cuidados, leva para a escola, busca da escola, faz comida. Tem homens assim que perdem as mulheres depois que perdem. O que eu fiz? O que você fez? Não teve sabedoria. Mas não tem outra explicação para isso, entendeu? Não tem outra explicação. Então, tem coisas que Deus nos orienta e nós estamos perdendo as bênçãos porque não queremos ser orientados por Deus. Ele nos mostra, olha, faz isso. Ele mostra, ele fala. O Espírito dele comunica com o nosso espírito. Sabe quando assim, você não está pensando em nada, de repente vem um pensamento ligeiro? É o Espírito Santo comunicando com você. E já me aconteceu assim, olha, de passar um lugar de carro e o Espírito Santo, na hora, olha, passa aqui, conversa com essas pessoas proprietárias que eles vão vender esse imóvel. E eu ia. Encontrava o contato, perguntava, olha, vocês têm interesse de vender essa propriedade? E sabe que eles diziam, sim, nós estamos a pensar em vender. Pronto, porque o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Então, tem coisas aí que Deus está falando com você, olha, se arruma mais, arruma seu cabelo. Você não está pensando em nada, de repente vem aquele clique, já viu? É o Espírito Santo te orientando. É o Espírito Santo falando com você. Mas aí você, mas eu não tenho aquilo. Esquece aquilo. Aquilo pertence ao Senhor. Mas ainda não se abriu. Esquece essa porta. As portas pertencem ao Senhor. Se essa não abriu, porque Ele sabe que não é melhor para você. Não é. E Ele vai abrir outras melhores. Sempre Deus tem o melhor para o povo dele. E a palavra em Isaías 61 está falando. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ou seja, ele tem o poder sobre as gerações. Aquilo que talvez está anos destruído, ele vem, pronto, muda o cenário. Deus faz isso, meu filho. Minha filha, que você que está me ouvindo aí, Deus faz isso, Ele tem poder. Ele tem poder de mudar a sua sorte em qualquer lugar. Se Ele quiser mudar daí, Ele vai mudar. Se Ele quiser te tirar daí e levar para outro país, com propósito, porque Deus nunca vai tirar você da sua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu povo, dos teus pais, onde você estiver, se não for com propósito. Pode ver todos os homens que saíram das terras deles, foram para outros países com propósito. Moisés, Abraão, mas a esposa Sara, José, Jacó. Jacó foi fugido, mas com propósito. Todos que saíram, e Deus permitiu sair da sua própria terra, do meio do seu povo, com propósito. Deus não faz nada com propósito. O ser humano tem o costume de comprar coisas sem propósito, né? Tem gente que compra coisa e nem sabe por que comprou.
Nem tem propósito em cima daquilo. Não, Deus não é assim. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Casamento com propósito, família com propósito, filhos com propósito, casa com propósito. Até o lugar que Deus te dá uma casa, Deus tem um propósito. Sabia disso? Não? Se não sabia, então vai começar a entender que tudo na tua vida, Deus tem um propósito. Se a porta fechou, propósito. Se abriu, propósito. Então a minha confiança está nele. E ele está dizendo, e ele está mandando falar para você que ele vai fazer a sua terra produzir. Mas não é de um dia para o outro, como você está querendo. Não. Vai produzir, vai ter seus renovos, vai brotar nesse jardim que está sem vida, mas espera que na hora certa você vai ver tudo florescer. Vai ser uma visão que você não está à espera. Essa é a mensagem de Deus para você. Você está semeando nesse jardim seco, mas você vai colher dos frutos da sua semeadura. Diz o Senhor para você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Uma boa continuação para você, onde você estiver me ouvindo. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. Até a próxima mensagem. Ore por mim, ore pela minha casa, interceda por mim. Eu preciso muito também das vossas orações, tá bem? Preciso muito. Pessoas que estão aqui, que gostam da forma como Deus me usa para pregar a mensagem. Eu agradeceria que compartilhasse para outras vidas também e colocasse aqui também o like para o YouTube entender que o vídeo, né, que a pessoa gostou do vídeo e para passar para outras pessoas que também precisam ouvir como você. Às vezes tem uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra e não tem a oportunidade. Então, se vocês que gostam, né, da forma como Deus me usa, se vocês sentem que Deus me usa de fato aqui, olha, Deus usa ela, Deus fala através da vida dela, então eu gostaria que vocês também me ajudassem, né, e me apoiassem aqui, porque para mim também não é fácil estar aqui, mas Deus sabe todas as coisas e eu me esforço para estar aqui, trazendo sempre uma mensagem de Deus para o seu coração. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.